Então, se você chegou até aqui, é porque você tem um interesse ou você já tem uma carreira em ciência de dados, ou você já trabalha em ciência de dados, ou você planeja aí a médio ou a longo prazo em ter uma carreira, em ter uma profissão em ciência de dados. Mas por que cada vez mais as empresas precisam de especialistas em ciência de dados? Então, basicamente, as empresas, para se manterem vivas, para se manterem competitivas, precisam ser cada vez mais eficientes. E ser mais eficiente não é apenas vender mais, né, que é o primeiro item aqui. Né? Esse é um ponto de eficiência, mas não é só isso. A eficiência também envolve questões como gastar menos, sofrer menos perdas de fraudes, roubos e desperdícios, isso é um problema crônico mundial, pagar menos impostos, né? A gente sabe que no Brasil a carga tributária é gigantesca, produzir produtos de qualidade, né, para ter clientes mais fiéis, né, para que ela crie valor na sua marca, prestar melhores serviços, ter clientes mais satisfeitos, né, clientes satisfeitos são aqueles que vão, obviamente, retornar, que vão comprar outros produtos, que vão contratar outros serviços, selecionar os melhores fornecedores, buscar os melhores profissionais, né, uma coisa importantíssima para qualquer empresa, selecionar os melhores parceiros comerciais, inovar constantemente, né? Inovação é uma questão fundamental para qualquer empresa. Então, as empresas elas precisam se manter vivas, elas precisam se manter competitivas. E uma das formas delas se manter competitivas e vivas é analisando dados. Então, se a gente olhar aqui essas questões aqui que são elementos fundamentais para se manter uma empresa viva e competitiva, todas elas podem ser melhoradas através da análise de dados, através do uso de ciência de dados. E o que vai acontecer com a empresa que não usar ciência de dados para se manter viva, para ser mais eficiente, para gastar menos, para se manter mais competitiva? Bom, ela vai desaparecer, porque a concorrente dela, as empresas concorrentes delas, vão usar ciência de dados para aumentar todos, para melhorar todos esses pontos aqui e muitos outros, e ela vai desaparecer. Mas como que se transformam dados em elementos competitivos? Como que a empresa se torna mais eficiente? Analisando dados, por exemplo, através de machine learning. Né? Machine learning é uma das técnicas mais comuns, mais conhecidas em ciência de dados. Então, por exemplo, um dos pontos aqui, sofrer menos perdas. Dados globais mostram que, em média, 5% do faturamento de uma empresa é perdido em fraudes. Né? Então, ela pode utilizar, por exemplo, machine learning para reduzir esses 5%, vamos supor lá em 2%. Né? Ela sofria 5% de perda, ela passa a sofrer apenas 3%. Né? Imagine uma empresa que fatura bilhões, o que isso representa? Né? Ela sofrendo menos perda, ela perdendo menos dinheiro, ela vai ter mais dinheiro, por exemplo, para investir em eficiência, né, em marketing, em inovação, enfim, é um ciclo que se torna dependente. Né? Então, um exemplo simples aqui que se pode utilizar ciência de dados para melhorar a eficiência de uma empresa é aplicando machine learning na questão de fraudes, roubos e desperdícios. Agora, quem faz isso? Bom, aí que entra nós, os profissionais da área de ciência de dados. Né? São profissionais altamente qualificados. Então, nós temos cientista de dados, analista de dados, gerente de projetos, engenheiros de dados. São algumas das profissões envolvidas na ciência de dados que nós vamos falar mais posteriormente. E alguns motivos, então, por que você deveria considerar uma carreira na ciência de dados? Porque existe um amplo mercado de trabalho, tá? É inegável que existe um amplo mercado de trabalho, os dados estão aí para nos mostrar que o mercado de trabalho é muito grande, que existe uma grande oportunidade de crescimento profissional, a remuneração ela é muito boa para esse tipo de profissional, porque são profissionais altamente qualificados, existem oportunidades de trabalho no exterior, a gente vai falar mais sobre isso posteriormente, então se você sonha em trabalhar tanto no exterior ou trabalhar no Brasil para uma empresa estrangeira, este é um mercado de trabalho promissor, né, que busca constantemente profissionais para esse tipo de posição e é uma profissão desafiadora. Você vai trabalhar com tecnologia de ponta, você vai trabalhar com inovação, você vai trabalhar com o que tem de mais moderno.
Quando a gente fala de mercado de trabalho, aqui a gente está vendo 11 posições de tecnologia da informação com falta de profissionais qualificados. Aqui a gente tem o link dessa matéria e uma das posições lá é exatamente cientistas de dados e talentos em Big Data. Brasileiros qualificados nessa área estão em falta. Há uma outra reportagem que o link está aqui. Um deles é ciência de dados. Então, existe muita demanda de profissionais na área de ciência de dados, não só no Brasil, como no exterior. Então veja essa reportagem aqui, ó. Nos Estados Unidos existe uma falta aproximada de 150 mil profissionais em ciência de dados. Isso em agosto de 2018, né? Essa demanda, essa falta só aumenta. A Europa, ela vai precisar de mais 345 mil profissionais cientistas de dados até 2020, tá? Aqui de novo a gente tem os links dessas reportagens. Então, aonde você olhar, você pesquisar, você vai ver que existe mercado e que existe falta de profissionais qualificados para atender toda essa demanda. E a questão de remuneração, né? A questão de remuneração é uma questão importantíssima, né? Então, aqui a gente tem uma referência, um link de referência, que ela cita aqui que a média salarial é de R$9 mil. Tá? Só que vocês vão ver que existe alguns tipos de posição, a gente vai falar sobre isso ao longo do curso, que esse salário ele pode ser bem maior que isso, ok? Principalmente para profissionais com o inglês mais avançado, tá? Eu vou explicar como isso é possível, tá? Como você pode se candidatar a vagas com uma remuneração bem maior do que esse valor médio que é mostrado aqui.